Olá, meninas! Retornamos com mais uma aula na qual falaremos de predicado e suas classificações, dando continuidade ao estudo dos termos essenciais da oração. Bom, vimos, relembrando aí os nossos conceitos, que os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. O sujeito, como vimos na última aula, ele é, semanticamente, o ser sobre o qual se diz alguma coisa, e sintaticamente, o termo com o qual o verbo concorda. O predicado, por sua vez, está lá na página 128 do nosso material, vai ser classificado semanticamente como termo que traz uma informação sobre o sujeito. Então, predicado é o que se declara sobre o sujeito. E sintaticamente é a expressão que contém o verbo. Para organizar aí o nosso pensamento, vamos observar essa capa de jornal na qual temos a manchete: vírus avança, OMS eleva alerta de epidemia e bolsas caem. Temos aí, esquematizando, organizando o nosso estudo, temos aí 3 orações. A primeira delas, vírus avança. A segunda, OMS eleva alerta de epidemia. E a terceira, bolsas caem. Nessas 3 orações, nós temos sujeito e predicado. Da primeira, sujeito, vírus. O que se diz sobre o vírus? Que ele avança. Na segunda, sujeito, de quem estamos falando? OMS. O que falamos, o que estamos declarando sobre a OMS? Predicado. Eleva alerta de epidemia. E na terceira, de quem estamos falando? Das bolsas. O que declaramos sobre elas? Que elas caem, ok? Então, sujeito, o ser sobre o qual se diz alguma coisa, é aquele também com o qual o verbo concorda. Observem aí a concordância verbal que nós já muito conversamos sobre ela. Olha, na primeira, avança, verbo na terceira pessoa, concordando com vírus na terceira pessoa. Olhem aí na última oração, bolsas caem. Verbo na terceira pessoa do plural, concordando com bolsas, que está também na terceira pessoa do plural. Bom, vamos dar continuidade. Temos agora uma outra manchete, agora do estado de Minas, que diz: descartada suspeita de coronavírus em BH. Bom, o que a gente observa sobre essa manchete? As informações de sujeito e predicado, elas nem sempre virão organizadas na ordem direta, como nós já vimos. Muitas vezes eu posso ter o sujeito depois do predicado ou o sujeito no meio do predicado, como nós vemos aí, ok? Descartada, o que é descartada? Suspeita de coronavírus descartada em BH. Então, eu vou observar que dessa manchete, o sujeito é suspeita de coronavírus e o predicado descartada em BH, ok? Organizando aí, eu trago por mais 2 orações possíveis. Suspeita de coronavírus é descartada em BH, onde nós temos o sujeito e depois o predicado. E na outra, é descartada em BH, suspeita de coronavírus. Então, eu tenho primeiro predicado e agora sujeito. Bom, então entendemos que o predicado, ele é a informação que se dá sobre o sujeito. E é também, ok, a parte da oração em que encontramos o verbo. Sendo assim, passemos agora às classificações do predicado. O predicado, ele pode ser classificado em verbal, nominal ou verbo nominal. Essa classificação vai depender das características que podemos encontrar nele.
ok? O predicado verbal, ele vai ser caracterizado por conter um verbo significativo. Verbos significativos são verbos de ação, como amar, cantar, correr, suspeitar, viver, cuidar e assim por diante. Nessa situação, o verbo vai ser o núcleo do predicado, por isso chamamos o predicado de verbal. O predicado pode ainda ser nominal. Nesse caso, temos o predicativo do sujeito como núcleo do predicado, já que o verbo é de ligação e nele não encontramos uma informação essencial. Bom, como funciona isso? Primeiro, o que é o predicativo? O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, mas que está dentro do predicado. E o verbo de ligação, ele é um verbo relacional. Ele faz uma relação entre o sujeito e a característica dele mesmo. Esses verbos podem ser o verbo ser, estar, permanecer, ficar e assim por diante, ok? Então, nesse caso, eu terei um predicado nominal, cujo núcleo será o predicativo do sujeito. No predicado verbo nominal, por sua vez, nós teremos dois núcleos, já que vamos ter um verbo significativo, ele vai ser sempre uma informação importante, portanto, será núcleo do predicado, e temos também um predicativo do sujeito ou do objeto. O predicativo continua sendo uma característica que pode se referir ao sujeito ou ao objeto. E essa característica está dentro do predicado. Vejamos então os exemplos. O nosso exemplo, à nossa esquerda, diz: numa hora falta dinheiro. Exemplo retirado do material didático na página 214. Vemos que nesse exemplo temos o verbo faltar, que indica a ação de faltar algo, ok? É uma ação, portanto, eu tenho um verbo significativo, ele é núcleo do nosso predicado. À nossa direita, nós temos o outro exemplo. A vida é cheia de problemas. E aí nós temos o verbo ser na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, na sua forma é. Observe que ele faz apenas uma relação entre o sujeito vida e o predicativo, cheia de problemas. Observem que ele não é uma informação importante, tanto que eu posso retirá-lo e não cause prejuízo de sentido. Vida cheia de problemas. Tudo bem? Então, esse faz apenas uma relação, faz apenas uma ligação entre o sujeito e a característica dele mesmo, que nós chamamos de predicativo do sujeito. São verbos, então, de ligação. Ser, como nós estamos vendo aí, estar, ficar, permanecer, ok? Bom, e como podemos ver e vamos comprovar mais uma vez por meio de outros exemplos, temos então o predicativo. Como eu disse, predicativo ele é uma característica. Vai ser do sujeito quando for atribuído à pessoa do sujeito, como no primeiro exemplo. Covid-19 pode ser letal. Observem que a característica de letal é dado a Covid-19, ok? A locução pode ser me indica um verbo de estado. Observem que eu tenho como verbo principal o verbo ser, que é um verbo de ligação, ok? Então, eu tenho sujeito, o Covid-19, e predicado pode ser letal, sendo esse pode ser uma
Locução verbal de estado, porque o verbo ser é o verbo principal. E letal, um predicativo do sujeito. No próximo exemplo, médicos declararam o Covid-19 um vírus letal. Observem agora a diferença. Eu tenho o verbo declararam. Quem declarou? Médico. Agora, os médicos são o sujeito da nossa oração. Mas sabemos que quem declara, declara algo. O que foi declarado? O Covid-19. E o que foi declarado sobre ele? Ele é um vírus letal. Então, observem que o Covid-19 é o que foi declarado, objeto direto desse verbo declarar. Um vírus letal é a característica que damos ao Covid-19, portanto, um predicativo do objeto. Eu vou falar mais à frente sobre uma característica desse predicativo do objeto, mas nós já podemos começar a pontuar, a pensar aqui. Observem que um vírus letal é uma característica do objeto, mas essa característica é dada pelo sujeito. Somente nessa circunstância, quando a característica do objeto for atribuída pelo sujeito, que podemos considerar essa característica como predicativo do objeto. Mas vamos nos adiantar e ver como que isso vai ser organizado. Temos aqui então agora, organizando as classificações do predicado, o predicado verbal. E aí tem uma manchete do Diário Pernambucano. Brasil vai decretar situação de emergência. Primeiramente, cadê o verbo? Temos aí a locução, vai decretar. Observem que o verbo ir, ele é auxiliar e o verbo principal é o decretar. É onde nós encontramos a significação da ação. O que será feito? Decretado, ok? Então, é onde eu tenho a ação, o verbo principal. Então, vai decretar. Quem vai decretar? O Brasil, sujeito, ok? Qual o predicado desse sujeito? Vai decretar situação de emergência. Observem que quem decreta, decreta algo. Situação de emergência. Eu só tenho como núcleo desse predicado a locução verbal, que é indicativa de ação, que é indicativa de verbo significativo. Portanto, eu tenho um predicado com um núcleo verbal. Portanto, predicado verbal. No próximo exemplo, predicado nominal. Temos aí uma manchete do Correio da Paraíba. Coronavírus se torna emergência global. Observem o verbo que nós temos aí nessa oração. Verbo tornar. Esse verbo indica uma mudança de estado. Observem que eu também posso tirá-lo, como eu fiz com o verbo ser. Coronavírus, emergência global. Esse se torna está me mostrando uma relação entre o sujeito e a característica dele mesmo. Qual é a característica dele? Ser emergência global. Então, temos aí emergência global, um predicativo do sujeito. O predicativo, ele é sempre uma característica, geralmente ele pode vir na forma de um adjetivo ou de um substantivo ou mais substantivos, certo? Ou de um substantivo e um adjetivo, como nós vemos aí. Emergência substantivo, global adjetivo, não é isso? Pode vir nessa forma e por ser formado por palavras de classes nominais, por isso que eu tenho um predicado nominal. O núcleo do predicado agora não é o verbo. A informação mais importante se concentra no predicativo, se concentra
em classes nominais, portanto, predicado nominal. Vejamos agora o predicado verbo nominal. Temos aí então o enunciado. Autoridades mundiais consideram Covid-19 uma pandemia. Tem o verbo considerar, verbo indicativo de ação, portanto, verbo significativo. Então, ele vai ser núcleo do nosso predicado, ok? Sujeito desse verbo, autoridades mundiais. Consideram Covid-19 uma pandemia, predicado, ok? Observem que quem considera algo. O que está sendo considerado? Covid-19, uma pandemia. Observem que uma pandemia é uma característica do Covid-19, portanto, um predicativo do objeto. A mesma situação ocorrida no exemplo anterior, em que eu falei de predicativo do objeto. Uma pandemia é uma característica do Covid-19 que é atribuída ao Covid-19, nosso objeto, mas é atribuída pelo sujeito, autoridades mundiais. São as autoridades mundiais que atribuem essa característica de ser uma pandemia. Só nesse caso eu tenho o predicativo do objeto. E aí sim, sendo predicativo, é uma informação importante, é uma informação nuclear, portanto eu tenho dois núcleos, verbo de ação mais predicativo do objeto. Portanto, predicado, verbo nominal. Como eu já vim pontuando nos slides anteriores, devemos ficar de olho no predicativo do objeto. Vamos ver por quê. Temos aí dois exemplos. O primeiro deles, a China sofreu com um vírus letal. E o segundo, médicos chineses consideraram o vírus letal. Então, eu tenho no primeiro a característica letal, esse adjetivo que se refere a vírus. Essa característica não foi atribuída pelo sujeito à China. Essa característica já era do vírus, independente do sujeito ter feito alguma coisa, ok? Então, eu tenho vírus letal. Sendo assim, letal é um adjetivo que está junto do nome do substantivo vírus, especificando, caracterizando o seu sentido. Sendo assim, temos um adjunto adnominal, função sintática que veremos mais adiante nos nossos estudos. Embaixo temos médicos chineses consideraram o vírus letal. Nessa informação, da forma como foi colocada, eu consigo interpretar que letal é uma característica dada ao objeto, o vírus, mas essa característica foi atribuída pelo sujeito, médicos chineses. Foram os médicos chineses que atribuíram a característica de ser letal ao vírus, já que foram eles, os médicos chineses, que consideraram a letalidade do vírus. Então, nesse caso, quando a característica do objeto ela foi atribuída pelo sujeito, nesse caso, agora sim, temos um predicativo do objeto. Próxima questão da SPSEX de 2016. Assinale a alternativa que classifique corretamente a sequência de predicados das orações abaixo. Primeira oração. Soa um toque áspero de trompa. Observem que nós temos aí o verbo soar. O que soa? Um toque áspero de trompa. Temos aí, então, também uma inversão. Um toque áspero de trompa soa, ok? O verbo soar é um verbo de ação.
Então, se eu só tenho ele no predicado, eu tenho um predicado verbal. Na próxima, os estudantes saem das aulas cansados. Agora eu tenho uma oração cujo verbo é o verbo sair, verbo de ação, portanto já é núcleo do predicado. Aí eu pergunto a vocês, quem sai? Cadê o sujeito? Os estudantes. A palavra cansados, que é um adjetivo, se refere a quem? Aos estudantes. Característica do sujeito que está dentro do predicado é um predicativo do sujeito, mais um núcleo para o predicado. Então, temos aí um predicado verbo nominal, já que o verbo sair e o predicativo cansados são núcleos. Próxima, toda aquela dedicação deixava-o insensível. Observe que agora eu tenho aí verbo deixava. Quem deixava? Toda aquela dedicação. Deixava quem? Esse o corresponde a alguém, corresponde a uma pessoa. E como que essa pessoa ficou diante de toda aquela dedicação? Insensível. Então, o insensível é uma característica atribuída a esse o que é dada pelo sujeito, toda aquela dedicação. Então, eu tenho o verbo deixar, verbo de ação, núcleo do predicado e predicativo do objeto. Insensível, também núcleo do predicado. Então, predicado, verbo nominal. A próxima. Em Iporanga existem belíssimas grutas. Observem que eu tenho aí o verbo existir. Quem existe? Belíssimas grutas. Sujeito do verbo existir. Belíssimas grutas existem em Iporanga. Observem que no predicado existem em Iporanga, eu tenho um verbo de ação e um adjunto adverbial de lugar. Onde existem? Em Iporanga. Então, se eu não tenho predicativo, só tenho verbo de ação, o predicado é verbal. Na próxima, devido às chuvas, os rios estavam cheios. Eu tenho mais uma vez uma inversão. O adjunto adverbial de causa veio na frente. Os rios estavam cheios devido às chuvas. Tudo bem? Observe que eu tenho aí o verbo estar. Quem estava cheio? Os rios. Os rios estavam cheios. Então, eu tenho o verbo estar, verbo de ligação, que está ligando os rios à característica dele mesmo, cheios, que é o predicativo do sujeito. Então, o que eu tenho nesse predicado? Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Portanto, eu tenho um predicado nominal. Na próxima e última, eram sólidos e bons os móveis. Quem era sólidos e bons? Os móveis, tudo bem? Os móveis sujeito, sólidos e bons, predicativo do sujeito. Eram verbo de ligação, portanto, predicado nominal. Vejamos aí então a alternativa correta, letra A. Na sequência, predicados verbal, verbo nominal, verbal, nominal e nominal. É isso aí, turma. Terminamos agora mais um conteúdo e agora é com vocês, ok? Vamos praticar, vamos produzir. Temos as atividades da página 107 à página 224 e mais um documento que deixarei aqui no Google Classroom com atividades de fixação sobre sujeito e predicado. Tchau, tchau, bons estudos, até a próxima!